Estamos trabalhando um pouquinho aqui com verbos. Você viu anteriormente a classificação dos verbos, você viu que é um verbo regular, irregular, anômalo, defectivo, abundante. Eu parei quando falava sobre os verbos abundantes e eu havia mencionado que nós estudaríamos agora a utilização de locuções verbais, trabalhando um pouquinho com as formas nominais de um verbo. Então, olha só, gente, o que a gente vai estudar agora? Bem, em primeiro lugar, vamos retomar. Um verbo possui 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. De novo, infinitivo, gerúndio e particípio, tá ok? O que a gente vai estudar agora? A gente vai estudar a formação de uma locução verbal. Lembra da dica que eu passei para vocês? Quando 2 ou mais palavras se unem na língua portuguesa para dar um único sentido, você tem um fenômeno muito louco, portanto, locução. Então, eu tenho, nesse caso, 2 verbos que se unem, locução verbal. Dá uma olhadinha aqui para você poder entender isso, tá? Coloquei aqui, locução verbal. E agora, a gente vai estudar um pouquinho dessa ideia de locução verbal. Bem, para formar uma locução verbal, eu preciso de um verbo auxiliar e eu preciso de um verbo principal. Vamos entender essa nomenclatura? Vamos. O verbo auxiliar é aquele que vai receber a flexão de modo e tempo, tá ok? Ou seja, para você entender quando foi realizada a ação ou quando foi constatado determinado estado ou mudança de estado, e as definições são abrangentes. E você tem um verbo principal, que vai estar colocado em uma forma nominal. Forma nominal do verbo. Aí você fala, professor, eu não lembro do que é forma nominal, dá para você repetir? Dá para eu repetir, lógico. Então, olha só, nós temos 3 formas nominais. Faça um favor e lembre-se. Você tem infinitivo, tá? Infinitivo, a forma nominal que termina com R, beleza? Aí você tem o quê? O gerúndio, tá? É a forma nominal que finaliza com N, D, O. E você tem o particípio, basicamente com o que a gente vai trabalhar hoje. Particípio é a forma nominal que se fecha, termina com ado ou ido, beleza? Na sua forma regular. Então, só para você lembrar, pega um exemplo: infinitivo, amar, tá? Gerúndio, amando, ó, o NDO ali, e particípio, amado. Tranquilo? Essas são as formas nominais de um verbo. Formas nominais do verbo. Fácil? Fácil. Então, olha só. Como eu disse, você vai ter um verbo auxiliar, aquele que recebe flexão de modo e tempo, e você vai ter uma forma nominal. Por que isso é importante, professor? Porque na parte de flexão, e na parte de voz passiva, você vai ter que entender muito bem disso. Beleza? Então, pegue esses conceitos e decore. Verbo auxiliar e verbo principal. Vamos ao exemplo? O homem havia acendido a fogueira. Vamos avaliar apenas a locução verbal havia acendido. Então eu tenho aqui o verbo haver, beleza? E ele é o nosso verbo auxiliar. Por que auxiliar? Porque ele está ajudando você a entender quando foi realizada determinada ação. É por isso que ele recebe aqui, ó, a flexão de modo e tempo, beleza? Aqui você entende que essa ação foi praticada no passado, tá joia? Agora, eu tenho acendido. Acendido é uma forma nominal de que tipo? É o particípio, ó, termina com IDO, do verbo acender, tá ok? Então, olha só, forma nominal do verbo. E essa forma é o particípio. Isso aqui que vocês têm no quadro, meus queridos, é uma locução verbal. Isso vai aparecer várias vezes para você. Aí, como você faz para escrever? Como você faz para entender isso? Existe uma regra, tá? E eu falei
que ia explicar qual era essa regra. Então, entendo que isso aqui foi apenas uma introdução para a nossa regra. Vem comigo para você entender essa regra aí. Então, olha que coisa bonita. Eu tenho a seguinte regra. Quando você tiver os verbos ter e haver como auxiliares, você utilizará o particípio regular, ou seja, o particípio longo. Vamos lembrar de uma coisa, gente? Nem todos os verbos possuem dois particípios, tá? Somente os verbos abundantes. Então, olha só, eu coloquei um exemplo aqui. A máquina havia secado a roupa, beleza? Então, lembra que eu falei sobre a forma nominal e sobre o verbo auxiliar? Havia verbo auxiliar, tá aqui. Ele recebe a flexão de modo e tempo. Agora, secado é o particípio de que verbo? Verbo secar. Tá? Você tem dois particípios, secado e seco. O regular é secado. Então, quando você possuir os verbos ter e haver na forma auxiliar, um dos dois, você vai utilizar ele como auxiliar e o particípio do próximo verbo como particípio longo. Tá? Particípio longo. A máquina havia secado a roupa. Tranquilo. Particípio longo. Você usou aqui. Agora, se os verbos auxiliares forem outros, me acompanha aqui para você entender isso. Veja o exemplo. Você tem outros 3 verbos para realizar essa locução verbal. Você pode ter o verbo ser, o verbo estar e o verbo ficar. Moleza. Se liga, ó, presta atenção aqui. Eu vou utilizar esses 3 verbos com o particípio irregular. Pelo amor de Deus, gente, quando houver o particípio irregular, tá? Você não vai ficar fazendo folia inventando particípio irregular para verbo que não possui, tá? Aí como é que eu vou saber? Estudando, né? Só estudando. Então, o particípio irregular é chamado também particípio curto. Veja, a roupa estava seca. Aqui eu tenho o verbo auxiliar, tá? Verbo auxiliar. E ele é um dos que está na lista? É, olha ali, verbo estar. E agora, esse seca aqui? Esse seca é uma forma nominal, tá? Forma nominal do verbo secar. E essa forma nominal é o particípio. E eu utilizei o particípio curto, porque a regra é essa. Eu poderia falar a roupa estava seca, a roupa ficou seca, daí para frente, beleza? Então, sempre que você possuir uma locução verbal, sempre que você precisar construir uma locução verbal, observe essas regras. Apareceu ali ser, estar ou ficar, você utiliza com o particípio regular. Ter e haver com o particípio regular. Moleza isso, gente. Quantas vezes você vai estudar isso aí? Várias. Várias vezes vai estudar até entender perfeitamente. Acompanhe o seu material, anote isso, tá? Veja novamente este vídeo. Por quê? Porque é isso que vai auxiliar você. É isso que vai garantir a sua aprovação. Vamos lá, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com vozes verbais. Matéria deliciosa. Vamos lá? Pessoal, conteúdo importantíssimo, tá? Cai em todo concurso público, tá? Você sempre tem no edital aquele conteúdo sobre vozes verbais. Então, preste muita atenção agora e, se preciso for, esqueça do resto do planeta e entenda apenas isso que eu vou passar para você. Muito, muito importante. Bem, então, o que é a noção de voz do verbo? Quando nós falamos em voz verbal, nós centralizamos a nossa atenção para a posição do agente de determinada sentença e do paciente, ou do afetado, ou do receptor dessa determinada sentença. É exatamente isso que a gente vai avaliar agora. Para você entender, nós temos 4 tipos de vozes verbais para a língua portuguesa, sendo que desses 4 tipos, 3 são legitimamente aceitos e 1 ainda é vacilante, é colocado na categoria do outro. Mas eu vou passar para vocês os 4 separados. Então, olha só, eu tenho voz ativa, voz passiva. Daí a voz passiva nós temos 2 tipos, analítica e sintética, voz reflexiva e voz recíproca. O que acontece? Essa voz recíproca você vai encontrar em algumas gramáticas aparecendo junto com a reflexiva, e dela vai se chamar
Voz reflexiva recíproca. Por que eu vou passar as 4 separadamente? Porque se na sua prova aparecer voz reflexiva ou voz recíproca, vai dar na mesma se aparecer voz reflexiva recíproca composto ali. Joia? Então entenda, são 4 vozes, 4 maneiras de colocar a posição de agente e paciente em determinada sentença. Bora lá entender isso aí? Vamos começar falando sobre a voz ativa, tá? Então o que acontece? Na voz ativa, você vai possuir um sujeito agente, ou seja, alguém que pratica a ação sobre um determinado objeto, sobre um determinado afetado. Então, se liga só, eu tenho um exemplo. O corretor vende casas. Com o verbo nessa voz aqui, que nós chamamos de voz ativa, você tem claramente o corretor como sendo aquele que pratica uma ação. Então a gente vai chamar ele de sujeito agente para esse caso aqui. Ele pratica a ação de vender sobre um afetado, tá? Esse afetado está aqui, casas. Pode chamar ele de paciente se você quiser, tá? Fica mais fácil para você estudar. Então, o agente opera uma ação sobre um paciente. Por isso, voz ativa, é a voz da ação. Tranquilo? Na moral, né? Facinho. Vamos ver outro exemplo? Eu comprei um carro. Eu tenho aqui o verbo comprar, está na voz ativa. Então, você entende que vai haver um sujeito agente aqui, sujeito agente, que é esse eu, operando uma ação sobre um carro que você pode chamar, se quiser, para clarear o seu estudo, de paciente. Beleza? Beleza. Isso é muito fácil, gente. Voz ativa é a mais comum da língua portuguesa. Você não tem dificuldade para fazer isso aí. Sossego total. Beleza? Então, de novo, revendo os termos aqui. Sujeito agente, verbo na voz ativa e o paciente recebendo essa ação. Tranquilo? Tranquilo, né? Agora, vamos trabalhar um pouquinho com essa noção de voz passiva. O que acontece na voz passiva? Eu vou ter que inverter essas posições de agente e de paciente. Mas há um porém. Eu tenho 2 maneiras de construir voz passiva na língua portuguesa. Então, eu posso ter a voz passiva analítica. Lembra que eu falei para vocês, gente, que na língua portuguesa tudo que for analítico é maior? Então, aqui nós teremos mais elementos. E eu tenho a voz passiva sintética. Lembra que eu falei que tudo que for sintético é menor? Óbvio, né? Então, 2 maneiras de construir voz passiva. Vamos estudar isso aí. A gente vai começar pela voz passiva analítica. Então, me acompanha aqui e pega o exemplo. Gente, falando de voz passiva analítica, lembra que eu acabei de falar para você sobre locução verbal? Lembra, né? Então, tá aqui a importância. Você vai precisar da locução verbal para entender a chamada voz passiva analítica. Então, olha aqui, ó, dentro do olho, presta atenção, tá? E veja o exemplo. O corretor vende casas. Que voz está essa aqui? Fala aí comigo do outro lado. Voz ativa. Beleza? Você já sabe que isso aqui está na voz ativa, que eu acabei de falar. Como é que a gente faz para transformar esse verbo aqui, ó, vende, que está na voz ativa, para a voz passiva analítica? Você vai transformar o verbo vender, aqui que está conjugado como vende, no presente do indicativo, como? Você vai transformar ele em uma locução verbal. Lembra quais são os elementos da locução verbal? Você tem um verbo auxiliar e um verbo principal. Lembra que um deles recebe a flexão de modo e tempo, nesse caso, presente indicativo, e aqui eu tenho uma forma nominal, nesse caso, o particípio. Então, é assim que você vai transformar, tá? Transforma o verbo em uma locução verbal. E depois você troca as posições. Coloca o afetado no início e o agente no final. Vixe, professor, me confunde todo. Não se confunde, não. Fica tranquilo, respira e olha só. Vamos aqui parte a parte. Eu não tinha aqui, ó, casas como sendo o afetado da ação? Sim. Então, o que acontece? Ele vai passar para o início da sentença. Ah, então quer dizer que ele deixa de ser o afetado pela ação? Não!
pelo amor de Deus, ele continua sendo afetado. Agora se liga, ele só vai mudar de nome. Ele apareceu aqui no início, então anote aí no seu material, acompanhe, tá? Escreva com ferro quente no seu braço, que ele vai ser sujeito paciente. Por quê? Porque ele está recebendo a ação. Gente, eu não estou falando para vocês aqui da voz passiva. Passivo não é o que recebe? Então olha aqui, ó, está recebendo a ação paciente. Sujeito paciente. Aí eu tenho aqui a locução verbal que você já entendeu, verbo auxiliar mais o verbo principal. E daí eu tenho a construção pelo corretor. Gente, corretor não era o cara que estava agindo lá na voz ativa? Era, né? Olha aqui, ó, ele era o sujeito agente. Tranquilo. O que acontece? Ele vai passar para cá com um outro nome. Esse nome você lembra no ensino médio, tenho certeza. O nome era agente da passiva. Por quê? Porque ele é o cara que promove, é aquele cara que realiza a ação dentro da voz passiva. Não existe coisa mais simples no planeta. Meu, olha como é delicioso estudar a língua portuguesa. Vamos para outro exemplo, para você entender isso fortemente? Olha só, eu comprei um carro. Transforma aí, sem olhar. Um carro foi comprado por mim, tá? O que acontece? Eu vou ter que inverter as posições, ó. Então, um carro, eu passo para lá. O eu. Ué, professor, por que não ficou um carro foi comprado por eu? Putz, olha que ridículo ia ficar. Também porque você estudou que depois de preposição, o que aparece? Pronome oblíquo. Então, pelo amor de Deus, tá? Um carro foi comprado por mim. Troquei as posições, fiz o X que era necessário ali. O que acontece? Agora você pega o verbo que está aqui, ó, comprei, e transforma numa locução verbal. O que vai acontecer? Você tem o verbo auxiliar, que a gente já tinha estudado, tá? Verbo auxiliar e o verbo principal, tá? Verbo principal aqui, tranquilo. Você aplica o modo tempo aqui, tá? Pretérito perfeito do indicativo e aí que você bota no particípio. Tranquilo isso aqui? Na moral, gente, você só inverte. Vamos dar um nome aos bois agora? Olha só. Um carro não é aquele afetado pela ação? É. Então, como é que é o nome? Sujeito paciente. Sossegado. Locução verbal de voz passiva. E aqui a construção por mim. Olha só. Eu não era quem tinha comprado o carro? Sim. Então, o que acontece? Ele continua sendo o agente. Agente da passiva. Sossegado. Qual é a dica agora? A dica é você criar 1.572 frases e passar todas para a voz passiva. E depois fazer o contrário. Por quê? Porque assim você vai decorar. Gente, exercício, exercício, exercício. Você tem que exercitar isso aí, senão vai ficar perdido. Agora, eu falei que você tinha a voz passiva analítica, que era a maior. Vamos dar uma olhadinha na voz passiva sintética, um pouquinho menor. Me acompanha e veja como isso aqui é sossegado. Eu tenho aqui, ó, voz passiva sintética. Eu nem precisei trazer todo aquele exemplo enorme de lá. Eu só coloquei 2 aqui para ficar mais fácil. Então, faça um favor a você e anote aquilo que eu vou falar. Na voz passiva sintética, você não tem o agente da passiva. Você não tem o agente da passiva. Então, o que acontece? Você vai ter o verbo mais o pronome se, beleza? E daí ele vai receber um nome específico. A gente já vai trabalhar com ele, tá ok? Veja os exemplos que eu dei aqui. Vendem-se casas e comprou-se um carro. Primeira coisa, se ligou que eu tenho vendem e casas? Sim, professor, me liguei. Então quer dizer o quê? Que isso aqui é sujeito. Ah, que tipo de sujeito? Paciente, tá ok? Então olha só, tá concordando. Por isso você não pode escrever vende-se casas. É vendem-se casas, beleza? Mesma coisa aqui, ó.
comprou-se um carro. Singular, singular, tá concordando porque esse aqui é o sujeito. Tranquilo? Vê que aqui não está colocado uma locução verbal, não está colocada uma locução verbal? Lógico. Então, o que acontece? Eu tenho sujeito, eu tenho verbo e eu tenho a partícula se. Então, anote isso. Essa partícula se aqui é chamada de, na língua portuguesa, né, de partícula. Anote que isso é importante. Partícula apassivadora. Por quê? Porque ela coloca essa sentença na voz passiva sintética. Muito fácil. Agora, pode aparecer com outro nome? Pode aparecer com o nome de pronome apassivador. Já vi isso aparecendo em prova de concurso público. Então apareceu partícula apassivadora, pronome apassivador, beleza, está cumprindo a mesma função, que é colocar essa sentença na voz passiva sintética. Qual é a característica? Você não possui na voz passiva sintética o que? O agente da passiva. E outra, se você quiser, você pode transformar a voz passiva sintética em analítica de volta. Como? Eu posso falar assim, ó, casas são vendidas, tá? Ou, nesse caso, aqui comprou-se um carro foi comprado. Tranquilo? Tranquilo. Última dica sobre voz passiva. Gente, isso cai em concurso bastante. Você quer um exemplo? Fundação Carlos Chagas sempre cobra isso que eu vou falar para vocês. Eles perguntam para você qual verbo pode possuir a voz passiva, qual pode ser transposto para a voz passiva. Então, dica, e essa aqui é dica de parceria mesmo, cara. Só vão possuir voz passiva verbos transitivos diretos e verbos bitransitivos, ou chamados de transitivos diretos e indiretos. Você já estudou essa classificação comigo. O que significa, professor? Significa que verbo intransitivo, verbo transitivo indireto e verbo de ligação não possuem voz passiva, tá? Verbo transitivo direto e verbo bitransitivo possuem, tá ok? Entendeu isso aí? Tranquilo, né, gente? A gente trabalhou agora um pouquinho com vozes verbais, eu vou passar as duas últimas para vocês. Vou passar a reflexiva e a recíproca. Não descanse, vamos lá, fôlego. Dê uma olhadinha aqui, ó. A voz reflexiva ocorre quando o sujeito é agente e paciente da mesma ação, tá? Então eu dei aqui dois exemplos para você entender como vai funcionar essa noção de reflexibilidade. Olha só, eu tenho o exemplo: a menina penteou-se e o garoto enfeitou-se. Eu falei que sempre dá exemplo tonguinho assim. Por quê? Porque se você aprendeu aqui, você consegue passar isso para o mais complexo. Então, preste atenção. No exemplo, a menina penteou-se, eu tenho aqui a menina como praticante de uma ação, não é? Ela não está sendo, por um lado aqui, agente? É lógico que está. Por quê? Porque ela opera, ela pratica uma ação sobre alguém. Vamos então para o verbo. A menina penteou. Ela penteou alguém, lógico. Agora, o que acontece? Eu tenho aqui a palavrinha se. E essa palavrinha se, nesse caso, redireciona a ação e mostra que o afetado é a própria menina. Então, por outro lado, ela é paciente da mesma ação. Quer dizer, ela praticou a ação sobre si. Imagina lá a guria penteando o cabelinho, tá? Praticou a ação sobre si. Aí você perguntar, professor, o que é isso aqui? Esse aqui é o sujeito, que é agente e paciente ao mesmo tempo. O verbo pentear e esse ser aqui, como a gente classifica isso? Se você fala assim, isso aí é partícula passiva. Não, não é. Não é partícula passivadora. Dá uma olhada. O nome disso aqui é pronome reflexivo, tá? Facinho. Pronome reflexivo. Em algumas gramáticas, você vai encontrar isso aqui como sendo voz recíproca também, como pronome reflexivo recíproco. Fique só com esse nomezinho aqui, ó, pronome reflexivo, já está sossegado. Segundo exemplo, o garoto enfeitou-se. Vai ser a mesma questão. Eu tenho aqui, o garoto é um sujeito
que por um lado está sendo agente, está praticando uma ação, a ação de enfeitar alguma coisa ou de enfeitar alguém, beleza? Agora, eu venho para o verbo, vejo, enfeitou. Quem enfeita, enfeita o quê? Né? Enfeita alguém. Olha só, o C não está dando a ideia de que o afetado é o próprio garoto? Está. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o garoto como sendo agente e paciente da mesma ação. Como é que é o nome disso? Voz reflexiva, quando a ação é praticada e recai sobre o sujeito. Maravilha? Então, olha só, novamente eu tenho um pronome reflexivo. Fácil demais. Agora, vamos para a última voz. Última voz do verbo, dá uma olhada aqui. Eu tenho a chamada voz recíproca e na voz recíproca eu tenho aquilo que nós chamamos de ações mútuas. Ou seja, para você entender o que é essa ação mútua, você pressupõe mais de um agente, né? Mais de um ator aqui, mais de uma pessoa praticando uma ação mútua, uma sobre a outra. Vamos pegar aqui, por exemplo, os presidentes cumprimentaram-se, tá? Então, olha só, aqui, os presidentes são aqueles que praticam essa ação, beleza? Concorda? Mais de um, claro, porque está aqui, ó, marca de plural. Cumprimentaram-se. Olha só, esse C está indicando o seguinte, você não entende que para que os presidentes cumprimentaram-se eu preciso ter um presidente cumprimentando o outro, enquanto o outro cumprimenta um? É lógico, né, gente? Imagine que isso aqui é um desenho compreensível e que você entendeu o que eu quis dizer, tá? Então, eu tenho sujeito que pressupõe mais de uma pessoa e essas pessoas praticando ações mútuas, tá? Uma sobre a outra. Então, algumas gramáticas trazem esse termo como pronome recíproco, tá? Recíproco ou índice de reciprocidade, beleza? Mas não se liga muito no nome, tá? Fica com o pronome recíproco que tá melhor. Agora, os inimigos entreolharam-se, é o mesmo caso. Plural aqui pressupõe mais de um, tá? Então, no caso, só vou desenhar dois aqui, ó. Você concorda para que haja a expressão os inimigos entreolharam-se? Eu tenho que ter um olhando para o outro enquanto o outro olha para um? Lógico, né? Então, o que acontece? Aqui, o C novamente vai dizer que a ação foi mutuamente realizada. Portanto, continua sendo o pronome recíproco, tá? Isso aqui é muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. Entendeu isso aqui? Tranquilo estudar vozes verbais? Maravilha. Então, o que você vai fazer agora? Você finalizou a parte de vozes verbais, você vai rever essa parte, vai pegar, vai escrever exemplos, forçar exemplos e tentar fazer essa transposição. Beleza? Qualquer dúvida? Veja o material novamente. Faça isso. Por quê? Porque é um conhecimento extremamente necessário para o seu estudo. E, de novo, 3 palavrinhas para você cultuar, estudar, estudar, estudar. Vamos junto!